Lucas capítulo 19. Prometo que isso seja bem breve e objetivo naquilo que Deus colocou ao meu coração. Todos que acharam, digam amém? Amém. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche os olhos, não desfazendo a oração do servo do Senhor, mas como de costume eu tenho de orar. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui mais uma vez, ministrando a tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, fala conosco, meu Deus, de uma forma poderosa. Que eu não venha falar nada que vem de mim mesmo, mas que teu Espírito Santo continue, meu Deus, direcionando e conduzindo, meu Pai, a tua palavra, Senhor, em nossos corações. Meu Deus, eis aqui eu como instrumento em tuas mãos. Faça, meu Deus, o teu querer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, nós vemos uma passagem muitíssimo conhecida por todos, que vem nos falando de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu ele era chefe dos publicanos e era um homem rico. Mas quando eu estava hoje meditando nessa palavra, nós vemos que Jesus estava entrando em Jericó. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu estava vendo que quando Jesus estava passando por Jericó, era a sua última passagem pela cidade de Jericó, porque o escritor Lucas, ele teve a incumbência de mencionar que depois que Jesus passara por Jericó, Jesus já estava prestes a ir ao destino do Calvário. Então, quando eu vejo na Bíblia Sagrada, sempre tem algumas pessoas têm algumas oportunidades na sua vida. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que um homem chamado Bartimeu, ele teve uma oportunidade na sua vida quando Jesus estava passando por Jericó e ele clamou. Quando eu vejo na Bíblia Sagrada a mulher que vivia 12 anos de fluxo de sangue, ela teve oportunidade de Jesus estar passando por ali e ela enfrentará a multidão e tocar na orla dos vestidos de Jesus. Então nós vemos na Bíblia Sagrada muitas pessoas que tiveram oportunidades e não desperdiçar essa oportunidade, porque oportunidades são únicas na nossa vida. Eu não vejo diferente na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele aproveitou a oportunidade que teve.
A Bíblia diz que ele era um chefe dos publicanos, aonde ele estava ali para mandar, para orientar aqueles que estavam ao serviço. A Bíblia diz que em Jericó descia muitas embarcações, até mesmo de bálsamos, aonde era para as vendas ali da cidade de Jericó. Então o povo olhava os publicanos como ladrões, como pessoas que arrancavam dos pobres para mantimento de si mesmo. Então as pessoas olhavam Zaqueu, por até mesmo ele ser um homem rico, então as pessoas olhavam para ele e via ele como um homem corrupto, que arrancava daqueles que não tinha, porque até mesmo, como que pode um publicano estar até mesmo na cidade de Jericó, e a Bíblia diz que ele era muito rico, então por isso que os olhos as visões das pessoas para Zaqueu não era muito boa. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava entrando, passando por Jericó, Zaqueu, ele teve o quê? O desejo de procurar ver quem era Jesus, porque até mesmo eu comecei a meditar nessa palavra, porque Zaqueu, ele procurou ver quem era Jesus, porque Zaqueu, ele até mesmo, creio eu, que ele ouviu falar dos milagres que Jesus fizera por onde ele passava. Eu creio que Zaqueu ouviu falar do milagre que Jesus fez, ressuscitando o filho da viúva de Naim. Eu creio que Zaqueu ouviu falar de Jesus, dos milagres que Jesus fizera, até mesmo trazendo a cura do homem chamado Bartimeu. O microfone estava ótimo, irmão. Eu vejo também que Zaqueu ouvira que tudo por onde Jesus estava passando e que Jesus fazia, tinha algo precioso acontecendo naquele lugar. Por isso Zaqueu, ele foi ver quem era Jesus. A Bíblia diz que quando Zaqueu, ele foi ver quem era Jesus, a Bíblia diz que ele não podia, por causa da multidão, porque Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Zaqueu, ele não podia por causa da multidão. O que eu vejo, multidão significa o quê? No dicionário define multidão como um grande número de pessoas. Então Zaqueu, por ele ser um homem de pequena estatura, ele não conseguiria ver Jesus se aproximando, a qual o desejo de Zaqueu era o quê? Poder vê-lo e conhecê-lo, mas por causa da multidão, Zaqueu, ele estava sendo impedido de aproximar de Jesus. Mas o que eu vejo, quando Zaqueu, ele viu que a multidão estava lhe impedindo de aproximar do mestre, a Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava para o ver, porque ele devia de passar por aquele lugar. Eu vejo na Bíblia Sagrada, irmãos, que o desejo de Zaqueu estava sendo impedido por causa da multidão. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo que multidão muitas vezes significa impedimento, barreira, obstáculo para muitos daqueles que muitas vezes desejam de aproximar de Jesus. Eu vejo na Bíblia Sagrada, quando um homem chamado Bartimeu, ele queria muito clamar, muito que Jesus se aproximasse até ele. Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz que a multidão pedia para que ele se calasse. Nós vemos que a multidão estava sendo impedimento para Bartimeu, porque a multidão pedia para que Bartimeu se calasse, para Bartimeu não clamar, porque quem estava passando era Jesus, o filho de Davi. Mas Bartimeu, ele não
parou em meio aos obstáculos, mas ele continuou a clamar até Jesus ouvir o seu clamor. A segunda pessoa que eu vejo que não parou em meio aos impedimentos da multidão foi a mulher de fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela já 12 anos com aquela enfermidade, ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali. O que ela fez? Enfrentou a multidão, porque a multidão era o impedimento que ela se aproximasse de Jesus para receber o seu milagre. Mas o que a mulher fez? Ela enfrentou a multidão, aquele obstáculo, aquele problema, para que ela pudesse alcançar o teu milagre. Talvez chegou pessoas nessa noite, até mesmo na situação de Zaqueu, até mesmo querendo saber como é Jesus, como que era ouvir a voz de Jesus, como que é sentir a presença de Jesus, mas muitas vezes as pessoas deixam de receber o teu milagre, deixam de receber a tua bênção. Sabe por quê? Porque deixam os impedimentos, as barreiras, as multidão fazer você retroceder para trás e não deixa você continuar. Irmãos, não para no meio dos impedimentos, não para no meio dos obstáculos, não para no meio da dificuldade. Faça igual Zaqueu, enfrenta, porque o dono do milagre está vindo na sua direção. Se eu parasse no meio dos obstáculos, eu não estaria aqui neste momento, porque todos nós já vivemos na nossa caminhada dificuldade muito grande, que muitas vezes o nosso desejo era pararmos, recuarmos, desistirmos, porque a caminhada não é fácil, a caminhada vai vir muitas vezes problemas, muitas vezes que queira até mesmo apagar a nossa fé. Mas quando a gente tem uma convicção na nossa vida, que a única saída para os nossos problemas é ir em direção de Jesus, as nossas forças elas se aumentam, porque nós sabemos que mesmo que a nossa vida esteja difícil, mesmo que ainda não encontre a saída, mesmo que os obstáculos venham ao nosso encontro, a nossa certeza é que Jesus está vindo em nossa direção para mudar a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, levanta os teus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você nessa noite até mesmo chegou pensando em recuar, falando que não tem mais jeito para você, que os problemas estão muito grandes, que as lutas estão muito difíceis, não desista, faça igual Zaqueu, enfrenta os obstáculos, para que você possa ter um encontro com Jesus nesta noite. O segredo é não desistir, não parar. O que Jesus fez? Jesus estava passando pelo caminho e Jesus olhou para o alto. E Jesus, eu vejo interessante que Jesus não perguntou para ninguém quem é aquele homem que está em cima da figueira. Jesus não perguntou para o seu discípulo quem é aquele homem que está em cima daquela figueira, não. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu pelo seu nome. Zaqueu, ele foi para ver quem era Jesus, mas Jesus já sabia quem era Zaqueu, porque eu vejo em Isaías 43, que está assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou Jacó, e que te formou a Israel, não temas, porque te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus já sabia quem era Zaqueu. Talvez você entrou nesta noite falando que o Senhor não sabe o que eu estou passando, o Senhor não sabe as lutas que eu estou enfrentando, o Senhor não sabe como está sendo a minha trajetória, mas eu tenho a palavra de Deus para mim, para você nesta noite, que o Senhor, Ele
te conhece, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe o teu DNA, Ele sabe quantos fios há na tua cabeça, Ele sabe quantos DNA está dentro do seu sangue, Ele te conhece muito bem. O Senhor te conhece mais que o teu próprio marido, o Senhor te conhece mais que a tua própria esposa, o Senhor te conhece mais que a tua mãe, o Senhor te conhece muito bem, e o Senhor, Ele conhece, Ele sabe, Ele fala no nosso coração, que se Ele te conhece, Ele cuida de você, Ele zela por você, e porque você anda cabisbaixo, preocupado, até mesmo desesperado, pelas lutas, dificuldades, o Senhor fala que Ele te chamou pelo teu nome, e muitas vezes nós pensamos em desistir, mas Isaías fala que porventura poderia uma mãe que amamenta o seu filho, o deixá-lo, o Senhor fala, de maneira nenhuma, ainda que essa mãe abandone teu filho, jamais eu me esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Coisa mais linda é, mesmo que as pessoas não olhem para mim, para você, mesmo que as pessoas não reconheçam o que nós estamos passando, mesmo que as pessoas não reconheçam o que nós fazemos, mas o Senhor, Ele conhece e sabe, porque o teu nome está nas palmas da mão do Criador. Ele criou o céu e a terra, e Ele conhece eu e você. Sabe por quê? Porque Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Quando o Senhor chamou o profeta Jeremias, o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, e te levantei, te nomeei, e te chamei como profeta. Conhecer, irmão, não é como eu conheço uma pessoa pela televisão. Conhecer na Bíblia é quando uma pessoa tem uma profunda intimidade com aquela pessoa que está ao seu lado. O Senhor falou para Jeremias: Jeremias, eu te conheço, eu sei toda a trajetória que você passou no ventre da sua mãe, antes até mesmo de você ser formado. Eu já sabia que você seria um grande profeta para essa nação. Não se preocupe, irmão, Deus, Ele te conhece, Deus, Ele sabe o que você está passando, Deus sabe as suas necessidades. E talvez nesse ano de 2019 não foi muito fácil, foi muito difícil, não foi fácil, o Senhor sabe, mas pode ter a certeza que no ano de 2020 que está para chegar, você vai colher tudo aquilo que você semeou, porque aquele que semeia com lágrima, colherá com alegria, porque o Senhor está presente na sua vida. Zaqueu, desce depressa. Zaqueu estava em cima da figueira, e quando o Senhor Jesus estava passando, o Senhor falou assim: Zaqueu, desce depressa. A coisa interessante é que muitas vezes na nossa vida, para nós ter uma intimidade com Jesus, muitas vezes na nossa vida nós temos que descer, porque Zaqueu estava em cima. Jesus queria que ele descesse, para que ele pudesse ter uma intimidade, um diálogo, uma conversa, porque jamais você vai ter uma intimidade com uma pessoa se você não tem um diálogo com a pessoa. Jesus falou: Zaqueu, Jesus já mostrou para Zaqueu que ele conhecia muito bem Zaqueu, mas Zaqueu não tinha um encontro com Jesus ainda. E para que você possa ter um encontro, conhecer a pessoa, você precisa de um diálogo, e o diálogo só vem, e precisa ter uma intimidade, um encontro, e só isso só tem através de uma conversa. E para que nós possamos ter essa intimidade, nós precisamos descer, para nós poder falar com Jesus. Eu vejo em Jeremias, no capítulo 18, verso 2,
que o Senhor falou para o profeta Jeremias e disse: veio a palavra do Senhor. No verso 2 o Senhor disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você vê que o Senhor falou para o profeta: levanta-te, significa tome uma posição e desça na casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. A primeira coisa que eu vejo aqui, que o Senhor fala para nós primeiro tomar uma posição diante da presença dele, e que nós precisamos descer. E como que nós vamos descer? Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, fala que o Senhor abate o soberbo, mas dá graças ao humilde. E como nós vai descer? Quando nós dobramos nosso joelho e reconhecemos que nós necessitamos ter um encontro com o Senhor. Eu vejo na Bíblia Sagrada, Ezequiel capítulo 3, versículo 22, e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Nós vemos que vale você tem que descer para você ouvir a voz de Deus. Sabe por que muitas pessoas, até mesmo nos dias de hoje, não está conseguindo mais ouvir a voz de Deus? Porque não está mais querendo descer. Descer significa humilhar-se, prostrar-se e reconhecer que tem alguém acima de você. Muitas pessoas perderam completamente a sensibilidade. Talvez você esteja nessa situação, que esse ano de 2019 você não consegue mais descer e falar com o Senhor. Você não tem mais a força para orar, você não tem mais força para buscar, você não tem mais força para jejuar. Mas Jesus está falando: desça, 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 desça depressa, porque eu quero ter um novo encontro com você. Se você não orava mais, você vai voltar a orar. Se você não jejuava mais, você vai voltar a jejuar. Eu quero voltar a ter intimidade, ouvir a tua voz, sentir a tua voz no meu ouvido, porque o Senhor nesta noite está falando: se prepara, porque antes que o ano de 2019 termine, eu vou mudar a sua história. Mas primeiramente, desça depressa nesta noite, para você voltar a ter a sensibilidade de falar com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Camandaias, Antiossurimihai, desça. Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Porque a todo aquele que desce, se humilha diante de Deus e volte a ter a sensibilidade de ouvir a tua voz, o Senhor, Ele tem um milagre preparado para aqueles que reconhecem que o Senhor é a única saída na sua vida. Mas o que o Senhor tem para fazer na minha vida e fazer na tua vida, não é para amanhã, não é para depois, não é para o mês que vem. O Senhor está falando: ó, desça hoje, porque eu quero fazer um milagre hoje. O que eu quero fazer na tua vida é hoje. Eu vejo na Bíblia Sagrada, em Mateus 8, quando Jesus estava no monte das bem-aventuranças, e quando Jesus estava descendo, estava um homem leproso, e aquele homem leproso falou para Jesus: oh, se o Senhor quiser, o Senhor me cura, o Senhor me purifica. O que Jesus fez? Colocou a mão sobre aquele homem, e Jesus disse: eu quero. E talvez você chegou nessa noite e falou: Senhor, se o Senhor quiser mudar a minha vida, o Senhor muda. Jesus está falando: eu quero. Senhor, se o Senhor quer mudar essa causa na minha vida, o Senhor está falando: eu quero. E não é para amanhã, não é para depois. Jesus quer mudar a sua história, é hoje. Jesus quer mudar o seu casamento, é hoje. Jesus quer restaurar a tua família, é hoje. Jesus quer mudar a tua história, é hoje. Não é para amanhã. Mas qual que é o segredo? Desça nesta noite, para que Jesus possa mudar a tua história. É hoje,
É hoje, o que Ele tem para fazer na minha e na tua vida é hoje. Mas o segredo é nós descermos na presença do Espírito, para que Ele possa fazer o que apraz em nossas vidas. Espírito Santo. Porque hoje, Aleluia. me convém pousar na sua casa. A coisa interessante que eu vejo é que Zaqueu, ele não tinha um encontro com Jesus. Zaqueu, ele nunca viu Jesus, que ele foi até mesmo para ver. Mas Jesus conhecia Zaqueu. E Jesus falou para ele: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A coisa mais interessante é que todo aquele que tem um encontro com Jesus, primeira coisa que ele faz é o que? Descer. E Jesus fala: a partir de hoje eu vou contigo até a tua casa. Porque Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu, ele era rico. Zaqueu, ele não tinha necessidade financeira nenhuma. Zaqueu, se ele quisesse comprar as melhores carruagens, ele comprava. Se Zaqueu quisesse comprar um grande terreno e fazer umas grandes plantações em Jericó, Zaqueu poderia, porque dinheiro não era problema para Zaqueu. Mas o que faltava para Zaqueu era felicidade. O que faltava para Zaqueu era paz. E todo aquele seu dinheiro não poderia trazer isso para ele. Nada de bens material poderia trazer uma paz no coração de Zaqueu. Nada de dinheiro, de bens materiais poderia trazer uma nova vida na família de Zaqueu. Mas o que estava faltando para Zaqueu era a presença de Jesus na sua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós, em meio à nossa família, nós vamos passar por dificuldade. Até mesmo no meio dos relacionamentos, sempre tem dificuldade. Eu falo para os irmãos que esse ano de 2019 teve um ano de bênção, ano que eu colhi tudo aquilo que eu plantei no ano que eu semeou em 2018, que eu colhi nesse ano. Mas nesse ano também teve ano de dificuldade. A diferença que nós conseguimos enfrentar todas essas dificuldades, todos esses obstáculos, é porque a presença de Jesus está na casa. Se não for Jesus na nossa casa, se não for Jesus na nossa família, quantas pessoas, irmãos, muitas vezes querem resolver os seus problemas, até mesmo arrancando a sua própria vida. Nós vemos esse ano de 2019, que até mesmo homens de Deus arrancaram a sua própria vida, se enforcando, pulando de ponte. Quantas pessoas tentando resolver o problema da sua vida, até mesmo se jogando na frente de um carro. Quantas pessoas nesse ano arrancaram a sua própria vida, pensando que iria resolver os teus problemas. Mas eu tenho uma coisa para dizer: eu não sei as lutas que você está enfrentando, eu não sei o obstáculo que você está enfrentando, mas você só vai conseguir enfrentar essas lutas, não é retrocedendo, não é recuando, mas é com a presença de Jesus na sua casa. Oh, coisa boa é, irmãos, que crente, ele é meio louco da cabeça, pastor, porque ele muitas vezes pode estar desempregado, muitas vezes pode estar um copo, uma garrafa de água na sua geladeira, mas mesmo assim ele vem para o culto, rodeia, sapateia, dá glória a Deus, fala em línguas estranhas. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquele que está na vida dele é o que tem todo o poder para suprir todas as suas necessidades. Ele sabe que ele
pode estar passando por dificuldade agora, mas nem em alguns momentos, alguns segundos, Jesus pode mudar o seu cativeiro. Ei, eu quero profetizar na sua vida nesta noite. Eu não sei o que você tem passado nesse ano de 2019, mas eu quero te dizer que Jesus nessa noite está indo ao teu encontro para fazer uma mudança na sua casa. Presbítero João Carlos, a minha casa está toda bagunçada, está toda revirada, está toda de ponta cabeça. Não se preocupa não, que Jesus ele é especialista em colocar as coisas no lugar. Jesus é especialista em restaurar a família. Jesus é especialista em restaurar sonho. Eu não sei o que você está passando, mas eu falo no meu coração que está vindo uma restauração ao teu encontro, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Jesus está vindo na casa. Jesus está vindo na casa. Para finalizar, a Bíblia diz que Zaqueu desce e recebe com alegria. E todos vendo isso murmuravam: com que pode o Senhor ir na casa de um publicano pecador? E Zaqueu, ele falou para a multidão, e falou para Jesus: Senhor, se eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se eu tenho defraudado, roubado alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. Porque todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele é transformado. Zaqueu falou assim: eu posso ter feito coisa errada, eu posso ter muitos defeitos, mas a partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa, porque quem vai na minha casa é aquele que transforma. Eu quero ser diferente, porque Jesus vai na minha casa. E Jesus, olhando aquela murmuração, falou para a multidão: hoje veio salvação a esta casa. Oh, aleluia, irmãos. Talvez você chegou nessa noite até pessoas criticando você, falando que você é pecador, você é falho, para que você vai para a igreja, que nada acontece. Mas Jesus está falando: ei, hoje vai vir salvação à tua casa, porque aquele que está aí no teu encontro, ele é maior que todos os seus criticadores. Aquele que está aí no teu encontro é maior que todos aqueles fofoqueiros que não acreditam que Deus possa fazer algo na sua vida. Jesus está falando: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque esse também tem promessa. Porque o Senhor falou para Abraão: amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, abençoarei todo aquele que abençoarem, e bendito será toda a família da terra. Ei, sabe por que o diabo não vai destruir a sua família, a sua casa? Porque ela está debaixo da promessa de Deus. Ela está debaixo da promessa de Deus. Jesus fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não sei o que aconteceu, mas ele veio buscar e salvar. Ele veio buscar restituir, ele veio buscar e restaurar, ele veio buscar e trazer paz, ele veio buscar e trazer cura. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero pedir essa Deise, pode preparar o louvor? Assim como Jesus trouxe paz, trouxe salvação na casa de Zaqueu, Jesus vai trazer paz e salvação na sua casa. Eu sei que nesse ano você tem pedido para o seu filho, para o seu marido. Eu sei que você tem pedido: Senhor, salva minha casa, minha família. Porque muitas vezes o irmão que está do seu lado não sabe o que você está passando, mas Jesus, ele te conhece. Se você está do lado da sua família, abrace o seu familiar, abrace a pessoa que está ao seu lado, abrace. Se você está do lado do seu ente querido, abrace. Se você não está, venha até onde a sua esposa, seu filho está, abrace.
Esse é o culto da família. Esse é o culto da família. Você vai orar pela sua casa, você vai orar pela sua família, e Deus, Ele é poderoso para restituir. Deus, Ele é poderoso para mudar a história. Deus, Ele é poderoso para mudar essa situação que você está vivendo. Deus, nesta noite fala: desça, porque hoje eu vou posar na tua casa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Abraça a pessoa que está do teu lado, abraça, e você vai clamar, você vai orar. Fale com o Senhor nesta noite. Fala: Senhor, restitui a minha casa, meu Deus, restitui a minha família, Senhor, restitui o meu sonho, olha a minha família, olha a minha casa. Comece a clamar ao Senhor. Se o louvor dela estiver pronto, pode soltar, porque a presença de Jesus já chegou no ambiente, a presença de Jesus já entrou no ambiente.